Em sessão polêmica, a Câmara aprova projeto que regulamenta a licitação dos transportes públicos de Natal. Termina nesta sexta-feira a primeira fase das matrículas na rede estadual de ensino. Violência no âmbito escolar é tema de audiência pública realizada no Legislativo Natalense. E ainda, interdição do túnel de Neópolis desativa a parada de ônibus às margens da BR-101. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 29 de novembro, do Câmara Repórter. A gente começa falando que na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores deram continuidade à votação das emendas que devem ser encartadas ao projeto de lei que regulamenta a licitação dos transportes públicos de Natal. A sessão foi polêmica. Os vereadores reabriram a discussão em torno do projeto de lei complementar da Prefeitura para regulamentar a licitação do transporte público, com a discussão de 5 emendas que tratavam da definição do percentual do Fundo Municipal do Transporte, que irá subsidiar as gratuidades e meias passagens do sistema. As propostas dos vereadores Sandro Pimentel, Ana Paula, Natália Bonavides, Júlia Arruda e Sueldo Medeiros foram discutidas por mais de 1 hora. Ao fim da discussão, os vereadores se polarizaram entre as emendas de Sandro e Sueldo, mas foi a proposta de Sueldo que acabou aprovada com 18 votos. A emenda define o mínimo de 20% do fundo para subsidiar isenções e meia passagem. A gente precisa entender que o valor destinado a esse fundo ele não é simplesmente para cobrir a tarifa, ou seja, subsidiar a tarifa. Precisa ser feito melhorias no sistema, como construção de abrigos, melhoria na malha viária, sinalização. Então a gente tem que ter uma reserva, não pode pegar o dinheiro todo e destinar somente para redução da tarifa, ou seja, o subsídio da tarifa. Na situação que está, já prevê 30% do Fundo Municipal de Transporte Coletivo para subsidiar as gratuidades e, com isso, por consequência, baratear o valor das passagens. Quando você reduz isso para 20%, você está dizendo que essa possibilidade praticamente ela se exaure e não vai acontecer. Também acabou aprovada a emenda da vereadora Ana Paula, que assegura a comunicação aos usuários sobre mudanças de itinerário dos ônibus com antecedência de 30 dias. Na sequência, foi aprovada de forma consensual a emenda da vereadora Natália Bonavides, que garante a instalação de um equipamento para transporte de bicicleta nos ônibus e também estabelece a frequência das linhas com tempo de 1 hora de intervalo. Isso era uma garantia da lei vigente, mas que o projeto de lei tentava retirar, deixando sem nenhum regramento sobre isso, e nós conseguimos que houvesse essa garantia de, no mínimo, a cada 1 hora tem que passar o ônibus. Outra emenda de Natália Bonavides tratou da destinação de 50% dos recursos obtidos através da exploração de publicidade no sistema para subsidiar a tarifa do transporte. Natália explicou que somente assim o valor da tarifa poderá ser reduzido. A parlamentar argumentou que a proposta da Prefeitura é inconstitucional. Existe uma lei federal que regula as concessões, que diz que numa concessão de um serviço, no caso a gente está falando do serviço de transporte público, o concessionário só vai poder explorar fontes alternativas, como é o caso da publicidade, se toda a renda advinda dessa exploração de fontes alternativas for para diminuir a tarifa. Então a lei, o projeto de lei do município, que está aqui em discussão, prevê que só 50% disso vai para o fundo. E na verdade isso é ilegal. Mas, no plenário, a emenda foi rejeitada, recebendo 11 votos contrários. Outra emenda que gerou discussão foi de autoria do presidente Ranieri Barbosa. O vereador propôs estabelecer a destinação de 2% da receita da Prefeitura para compor o Fundo Municipal do Transporte. Por causa de um impasse, a proposta foi retirada da pauta para ter o texto alterado. A vereadora Nina Souza esteve contra a proposta.
demandas outras que neste momento são mais relevantes do que você subsidiar tarifa de transporte público, porque você automaticamente você beneficia uma parte isolada da população. Então você pegar 2% de todo o bolo tributário, todo o conjunto de receitas do governo e destinar para essa rubrica é altamente prejudicial, sobretudo àqueles que mais precisam. O presidente também foi o autor da emenda que inclui a gratuidade para estudantes bolsistas das redes municipal e estadual de ensino. A matéria também gerou divergência entre os vereadores, mas foi aprovada. A violência no âmbito escolar foi tema de uma audiência pública no Legislativo natalense. A discussão partiu da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A audiência foi realizada nesta manhã e contou com a participação de diversos atores da área da educação e também da segurança pública. O professor João Maria Mendonça, presidente do Conselho Estadual de Promoção de Paz nas Escolas, abriu a discussão com exposição sobre as estratégias que precisam ser adotadas para combater a violência no ambiente socioeducativo. A gente percebe claramente os avanços, mas os desafios, numa perspectiva de uma atuação sistemática de política pública permanente, contínua, respeitando os princípios da intersetorialidade, da territorialidade, dos princípios e direitos humanos e, enfim, trabalhar nessa perspectiva no campo da educação, estabelecendo as parcerias, mas cada segmento trabalhar na sua perspectiva. No debate, os participantes destacaram a necessidade da construção de um diálogo entre todos os setores envolvidos no ambiente escolar, com foco numa abordagem preventiva e de ressocialização. A criança que não tem o que comer em casa é uma violência, ela leva isso para a escola. Ver um pai espancando a mãe é uma violência. Ele sofre violência psicológica e também ele sofre essa violência física. Então, está faltando chegar à saúde, está faltando chegar à educação mais ampliada, que é o quê? Levar também a criança para a escola nos finais de semana, no contraturno. A Secretaria de Educação do município também esteve presente na audiência, representada pela chefe de atenção ao educando, Edna Galvão. Para ela, é preciso não só instrumentalizar os equipamentos escolares e de segurança, como também empoderar as comunidades de cada escola. Nós precisamos realmente de um investimento bem maior, de conseguirmos, e aí em parceria com profissionais de outras áreas e das diversas instâncias de poder, da universidade inclusive, a gente conseguir trazer para todos nós, profissionais da educação, elementos que nos possibilitem estarmos mais instrumentalizados para a leitura desta realidade e para o atendimento a essas situações que se colocam no âmbito das unidades de ensino. Foi com esse tema, os impactos da violência urbana nas escolas, que a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pela vereadora Júlia Arruda, encerrou os trabalhos neste ano de 2018. A Frente Parlamentar hoje deu início a uma discussão que fomos provocados por várias instituições, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, cada um com recorte, com contexto diferente, mas todos aflitos, angustiados com a situação da violência urbana que afeta direta e indiretamente na permanência dos alunos em sala de aula. E termina nesta sexta-feira o período para novas matrículas na Rede Estadual de Educação. Simone Silva. Os alunos fora da escola, os com necessidades especiais e também os interessados em tempo integral no ensino médio têm até esta sexta-feira para efetuar a matrícula na Rede Estadual de Ensino. Os alunos devem utilizar a plataforma SIGEDUC através do aplicativo Matrícula Escolar RN. Os pais e responsáveis têm até 4 dias úteis para apresentar a documentação do estudante na escola escolhida. Passado isso, vem uma segunda fase. Do dia 26 de dezembro ao dia 18 de janeiro, são efetuadas as matrículas para os alunos veteranos. Do dia 26 de dezembro ao dia 21 de janeiro é a vez das transferências. Este ano, a Rede Estadual de Ensino está oferecendo mais de 283 mil vagas. Simone Silva para o Câmara Repórter.
A partir de sábado, o DENIT vai interditar o túnel de Neópolis e, por isso, 2 linhas de ônibus vão mudar de itinerário durante o período de obras. Luísa Mendes. Bom, as linhas de ônibus número 30, que faz o itinerário Felipe Camarão-Pirangi, e também a de número 51, que faz o itinerário Rocas, Pirangi, Via Praça, mudam no sentido Pirangi a partir da BR-101. Segundo a STTU, os ônibus eles precisam fazer o retorno embaixo do viaduto de Neópolis e entrar, então, na Avenida dos Pinheirais para percorrer as ruas Sebastião Barreto, Delmiro Gouveia e também Arapiraca até chegar à Avenida das Alagoas e, então, seguirem normalmente. No sentido contrário, não haverá alterações no trânsito. Esse desvio ele vai acontecer durante os próximos 4 meses, que é o tempo de previsão para o término das obras do viaduto de Neópolis. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Agora a gente vai mostrar a boa ação dos moradores do loteamento Vila Paraíso, no Igapó. A população deu as mãos e transformou uma área abandonada em um local de convivência. E não é que o local ficou bonito? Rua da Esperança, Vila Paraíso, Zona Norte. Também conhecida durante muito tempo como Rua do Lixo. O acúmulo era tanto que impedia e atrapalhava até a passagem de carros. Antes a rua não era calçada. Na entrada da rua tinha um lixão enorme, que a gente chegava até a furar pneus, né? Muito rato, muito bicho morto, que o povo mesmo vinha jogar. O problema provocou a artesã Fátima, que decidiu mudar a situação. O primeiro passo foi proibir que os próprios moradores jogassem lixo no local. Depois veio a ideia de embelezar a calçada com plantas e peças recicladas de pneus. Eu corri atrás da Urbana, que me apoiou, tirou o lixo, como ela sempre fazia. Toda semana ela tirava, mas as pessoas continuavam colocando. Então ela tirou e eu fiz um canteiro de mudas. Depois a Urbana veio com seus garajais, colocou e inibia as pessoas de não botar lixo mais. Tudo começou ali, ó, naquela esquina. O espaço onde antes era um lixão foi transformado pelos moradores. E hoje virou atração no bairro, até com a temática natalina. Hoje, todos os moradores ajudam a manter o espaço limpo e organizado. Tudo decorado, porque já que a gente está no Natal, vamos fazer uma decoração natalina. E ficou na cabeça dos moradores, todo mundo já bateu muita foto e tal. A calçada, que antes só servia para acúmulo de lixo e para atrair animais como ratos e baratas, virou motivo de orgulho. No começo teve gente que não queria que ela fizesse, não, que não queria, isso aí ia dar menino na porta, ia fazer zoada para meio-dia não dormir, mas eu achei uma maravilha. A rua ficou unida, não é isso? Ficou unida. Era antes a Rua do Lixo. Quando vinha alguém para cá, dizia assim, você morando ali, aquela rua que tem o lixo, entre na Rua do Lixo, que eu sou costureira. E quando a pessoa vinha para se informar onde eu morava, e tinha que dizer a Rua do Lixo. Agora não, agora é a Rua do Paraíso mesmo. Ficou a rua maravilhosa agora. É só lazer agora. Se a pessoa está passando por um problema como esse que eu passei aqui, não só eu como os moradores, de lixo, então peça a Urbana para vir limpar e faça um canteirinho, nem que seja com 4 pneuzinhos, mas faça. Cuide também, não deixe só para o poder público. Com certeza, não deixe só para o poder público. Um exemplo de cidadania auxiliada também pelo poder público, que transformou a Rua do Lixo, de fato, na Rua da Esperança. Todos estão participando e eu estou muito feliz com isso, entendeu? Os moradores participando, todo mundo vem, dá uma mãozinha, ajuda, dá uma ideia e assim vai. Isso aí é um exemplo para que as pessoas queiram ser voluntários para fazer em outras ruas que estão sendo prejudicadas. Graças a Deus, ficou muito bom mesmo. O Instituto Juvino Barreto está renovado. É que o abrigo foi reformado por um grupo de profissionais. E a gente vai conhecer agora. Eu estou aqui sem palavras, emocionada pelo que eu estou vendo. E eu achei que ele fez até uma plástica. Que ele estava tão velhinho, acabado, enrugado. De repente ficou novo, bonito, charmoso. Dona Antônia definiu bem o novo abrigo Juvino Barreto.
O Instituto, de 76 anos de história, passou por uma reforma e ficou de cara e ambientes novos. A obra foi uma iniciativa filantrópica de 3 arquitetas. A gente encontrou uma instituição de mais de 70 anos, com uma despensa lotada, uma administração sedenta de fazer alguma coisa e a estrutura cai nos pedaços. A gente tinha mais de 50% interditada ou notificada pelos órgãos reguladores, como o Ministério Público, o Corpo de Bombeiro, Covisa, e isso nos estimulou, porque eles estavam precisando exatamente do que a gente poderia oferecer, que era estrutura física. O Instituto Juvino Barreto teve 36 ambientes reformados. Os dormitórios ficaram mais aconchegantes. Já o projeto da enfermaria priorizou o conforto dos pacientes. Nós fizemos toda a repaginação do piso, foi um novo piso, um novo revestimento, uma revisão na cobertura, tem que ter forro nas enfermarias para não cair algum grânulo no olho do deficiente. Fizemos uma repaginação nas macas que já existiam, trocamos os colchões, colocamos toda a roupa de cama, né? E o mais importante foi que nós colocamos umas botoeiras que são acionadas quando o paciente está necessitando de um apoio da enfermaria. Então, tudo isso, sim, nós tentamos dar um espaço bem mais agradável e digno para os idosos aqui do Juvino Barreto. O jardim também foi repaginado, assim como a capela, que além da decoração, teve todo o telhado refeito. Um ponto forte no nosso projeto foi segurança, com que eles tivessem segurança em estar aqui dentro, conforto e acessibilidade. O telhado estava bem deteriorado, então foi o nosso ponto principal, restaurar. 5.000 telhas foram doadas, foram substituídas, madeiramento reforçado, calhas foram colocadas para amenizar a água e que não seja um transtorno para eles em dias de chuva. Todos os novos ambientes foram inaugurados na noite desta quarta-feira, com a realização da abertura da mostra Elos de Arquitetura e Decoração, que ficará aberta ao público até 11 de dezembro. Os profissionais envolvidos falaram sobre o propósito de participar voluntariamente da mostra. Eu acho que a palavra certa é amor pelo que a gente faz e uma vontade de transformar a vida do outro. Hoje, o sentimento é o corpo extremamente cansado e o coração pulando de alegria. Esse é o nosso sentimento. É como se a gente tivesse naquele sentimento de um dever cumprido, né? De a gente poder fazer alguma coisa da nossa profissão para a sociedade e por que não aqui no Juvino? A Tração e os moradores do Juvino Barreto não cansaram de agradecer pelo novo abrigo. É uma coisa que às vezes eu estou deitada na minha cama e fico pensando, meu Deus, que coisa linda, porque esta obra foi feita com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, com muito sorriso no rosto. Agora que eu vou ficar aqui até quando aquele me chamar. Toda esta obra, que menos de um mês está demonstrando aí tudo isso, essa boniteza para que os idosos venham aproveitar. Então não há palavras que descreva tudo isso que está acontecendo. A única palavra que posso dizer é a palavra gratidão. Os ambientes estão abertos para visitação até o dia 11 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite, sábados e domingos, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. A entrada da mostra é mediante a doação de fralda geriátrica ou lençol para os idosos. Quem quiser ainda pode pagar uma taxa de R$20. Não saia daí, no próximo bloco tem a entrevista com o advogado Aldo Medeiros, eleito presidente da OAB no Rio Grande do Norte para o próximo triênio. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família.
O Câmara Repórter está de volta e o meu convidado já está aqui, é o Dr. Aldo Medeiros, presidente eleito da OAB, Seccional Rio Grande do Norte. Dr. Aldo, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito bem, é um prazer estar aqui. Dr. Aldo, feliz com a eleição? Muito feliz, muito feliz. Nós tivemos uma luta bem acirrada, os advogados participaram fortemente, a sociedade participou indiretamente, porque as redes sociais foram inundadas pelas propostas das três chapas. Foi uma diferença de votos bem pequena, né? O senhor esperava que fosse assim apertadinho? Eu esperava menos, porque a tradição da OAB do Rio Grande do Norte é que é sempre em torno de 100 votos, a diferença, ela é muito acirrada. E eu esperava uma diferença bem menor. As nossas medições que eram feitas durante a campanha mostravam que, embora nós estivéssemos num crescimento muito grande, mas havia não havia uma condição de afastamento do principal opositor, que era o candidato Paulo Coutinho. E no final nós fomos surpreendidos, ganhamos em praticamente todas as 19 urnas de Natal, ganhamos no interior, ganhamos muito fortemente em Mossoró, e houve uma mitigação dos resultados contrários à nossa chapa nas outras subseccionais, ganhamos em Goianinha e perdemos nas outras 5 subseccionais, mas com um resultado bem melhor do que nós esperávamos. Acabou que houve um 41% o percentual de votos válidos dado à chapa nossa, que é a Atitude OAB, que foi a vencedora. O que é que o senhor acha que foi decisivo, né, durante a campanha, que fez com que o advogado ele decidisse votar no senhor? Primeiramente, a proposta original da chapa, que demonstrava que todos queriam que a OAB do Rio Grande do Norte tomasse uma atitude mais firme em relação à independência, comparado com as outras instituições, em relação à transparência dos seus atos e dos gastos dos recursos, em relação à democratização, porque hoje se tem um modelo muito centralizado, poucas pessoas participam das decisões, e em relação à modernização, que a OAB está muito assim, travada em burocracia. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que aconteceu foi que a chapa ela era formada por advogados militantes em todas as áreas, criminalistas, trabalhistas, civilistas, advogados do interior, professores, advogados. Então deu assim um mix de participação muito diversificado, que também atraiu muita atenção. E o terceiro fator foi o uso lamentável na eleição da ordem digamos assim, de vícios que estão acontecendo cada vez mais. Quais vícios? No caso de uso de o que se chama de fake news, né? De mentiras maliciosas, de notícias maliciosas através de robôs pela internet. Partiram de algum candidato específico, doutor Aldo? Olha, eu não seria dizer se de algum candidato específico. Eu sei que sempre contra mim, eu que fui a vítima preferencial desses fake news, e que nossa equipe de inteligência conseguiu identificar os mandantes e os contratantes, e isso gerou, inclusive, uma impugnação eleitoral. Agora, isto gerou, por outro lado, um repúdio da categoria, porque os advogados estão, como a sociedade brasileira, cansados do jogo sujo, da desonestidade, da atitude antiética, e acabou nos ajudando, favorecendo, e acho que esse foi o terceiro fator que fez com que tivéssemos essa vitória muito expressiva. O senhor falou em independência. Qual independência que o senhor quer dar à OAB? A independência institucional. A OAB não pode ficar presa a interesses de tribunais, de governo do Estado, de governos municipais, de qualquer tipo de subjugação em relação à defesa dos interesses da advocacia, essencialmente, e dos interesses sociais em geral, que é sua missão constitucional, trabalhar a favor das causas sociais que estejam fortalecendo a ordem democrática. Então a OAB do Rio Grande do Norte foi vista pelos advogados como uma entidade que se omitiu muito no fechamento das comarcas no interior, no fechamento da vara trabalhista, no saque dos recursos do Fundo Previdenciário do Governo do Estado, na crise do presídio, nós tivemos uma crise extremamente grave. A OAB do Rio Grande do Norte sempre está numa posição de fazer de conta
que não tinha nada a ver com o problema. Então, isso foi tem que participar uma bandeira, mais, então, dos assuntos que são de interesse da população, não é isso? Exatamente. A questão da saúde, da segurança pública é o maior problema que nós temos hoje em dia no país. Isso é uma coisa que exige urgência, exige eficiência do aparelho repressivo, e a OAB fica com um discurso ilusório de que não, nós temos que esperar que existam só escolas em tempo integral, o poder público possa ter um SUS com atendimento 100%. Quando isso acontecer, todos nós estaremos mortos pela violência desenfreada. A OAB tem que ter uma atitude mais firme, ela tem que ser mais participativa, tem que ajudar mais o debate da sociedade. E de que forma que a OAB, então, pode participar, por exemplo, nesse setor da segurança? Participando dos conselhos e das comissões. Dando sugestões, ideias. Cobrando soluções, participando, fazendo com que a população seja mais ativa na participação em cada um desses temas. Ela tem muito o que contribuir e tem uma história de contribuição muito efetiva. Apenas nos últimos anos se desmobilizou isso. Ok, o senhor assume então o ano que vem, fica à frente da OAB pelos próximos 3 anos e a gente vai falar um pouquinho mais dos planos aí do senhor. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a interiorização. Pois não. Nós temos uma proposta concreta para a interiorização. Os serviços da OAB, normalmente, eles ficam muito restritos a Natal, ao Grande Natal. Nós queremos que todos os serviços da OAB, da Caixa de Assistência e da Escola Superior de Advocacia vão até as subseccionais, para que o advogado que lá reside, que lá trabalha, não precise se deslocar para Natal para poder ter acesso a estes serviços. Além disso, pretendemos também que estas subseccionais tenham, desde o início do ano, um orçamento próprio para poder se programar para as pequenas... Atualmente não tem? Não tem, eles ficam pedindo as remessas caso a caso. Tem situações onde precisa fazer um pequeno evento, fica pedindo R$700, R$1.200. Eles precisam ter autonomia, é isso? Precisam ter autonomia orçamentária. E aí nós precisamos também rediscutir a questão das subseccionais. Houve um deslocamento dos advogados do Estado. Então, em alguns lugares, há uma concentração muito grande de advogados e não há um subseccional. A subseccional de Apodi, por exemplo, que deixou de existir, porque tinha um pequeno número de profissionais. Hoje há uma necessidade evidente de se reinstalar a subseccional de Apodi, porque já tem na região, nas cidades próximas, um certo número de advogados residentes e que lá trabalham que exigiriam essa subseccional funcionando novamente. Nós temos também necessidade de estudar e instalar subseccionais em Parnamirim, em Ceará-Mirim, em João Câmara, por exemplo. É uma forma de unir a categoria? É uma forma de unir a categoria, dando assistência efetiva. Então, por exemplo, se você tem uma subseccional em Currais Novos, mas a subseccional de Currais Novos não tem nenhuma condição de prestar um serviço aos advogados, se você vai a Santa Cruz, que é a segunda maior comarca da subseccional, e lá não tem sequer uma sala de advogados decente no fórum, é um improviso, tem apenas um sofá que foi doado por um advogado que estava doente, achava que não sobreviveria, e doou um sofá da casa dele para a sala dos advogados, e uma mesa e uma cadeira sem computador, sem internet, sem nada. O ar-condicionado, para ligar, tem que pedir emprestado o controle remoto da sala da segunda vara para poder ele funcionar. Então, essas coisas que precisa que a OAB esteja mais presente e vá ao interior ver o que realmente precisa. Para isso, nós temos uma atitude prática. Nós colocamos na Caixa de Assistência um diretor que vem do interior com a missão específica de fazer com que os serviços da Caixa vão para o interior na mesma proporção que vem aqui para Natal. Temos um diretor indicado para isso e vamos trabalhar para que haja efetivamente uma distribuição dos serviços por todas as regiões do estado onde nós temos as subseccionais. Bom, o senhor entrou um pouquinho, nesse campo do trabalho do advogado em relação às prerrogativas, né? A gente ouve bastante reclamação dos advogados em relação às dificuldades que tem para exercer, alguns direitos, né, que até são, enfim, são dificultados na hora de exercer a profissão. Como é que a gente pode trabalhar para melhorar isso? Olha, foi a principal celeuma da campanha, porque é o principal problema dos advogados. Nós temos cada vez mais dificuldade em nos comunicarmos com os nossos clientes, assegurado o sigilo que a lei nos assegura.
Nós temos cada vez mais dificuldade de termos acesso aos processos judiciais ou administrativos nos órgãos públicos e nas varas da justiça. Nós temos cada vez mais dificuldade em exercermos o nosso direito de requerer as coisas no devido tempo, sem que com isso se considere que está havendo abuso Nós temos tanta dificuldade que já existe um movimento querendo limitar o direito de petição, que é a essência do trabalho do advogado, é a capacidade dele poder peticionar livremente em defesa do direito do cliente, cabendo ao Poder Judiciário atender ou não o pleito, mas ninguém pode impedir, sustar o direito de petição. Então, em função disso, é que precisa que se mude a forma de atuar na defesa das prerrogativas. Nós temos que ser mais profissionais, nós temos que ser mais estruturados, nós temos que ser mais persistentes. No momento em que se tem uma violação e a violação não se consegue resolver com a atuação administrativa da comissão, que nós vamos chamar de Central de Defesa das Prerrogativas, nós precisamos ir além, nós precisamos ir à corregedoria, nós precisamos fazer reclamações nos locais adequados. Se necessário, precisamos ir ao CNJ, se necessário, precisamos ir ao CNMP, que é do Ministério Público. Se necessário, precisamos ir às últimas instâncias e ainda, se também não resolver, precisamos ir às vias judiciais. Não é uma declaração de guerra, mas é uma declaração de resistência absoluta na defesa de algo que é da Constituição brasileira. Então, essa é uma questão que, se não funcionar, nós não teremos de maneira nenhuma capacidade de defender os nossos clientes, defender os direitos. É mais difícil ainda, doutor Aldo, para a mulher advogada? Muito mais difícil. A mulher advogada, além de todas estas dificuldades que o homem advogado sofre, ela também tem problemas como, por exemplo, o assédio moral. Discriminação. A discriminação. É comum você ver incidentes acontecerem em audiências com jovens advogadas, não é? Outro dia uma advogada foi ao presídio e não foi permitido o seu ingresso porque ela estaria vestida com falta de decoro, e foi uma comissão de pessoas para dar suporte a ela, e não existia absolutamente nada disso, era puro preconceito. As advogadas normalmente têm filhos e precisam, no momento de amamentar, precisam de uma sala para amamentação, e mesmo nos maiores fóruns não tem. A OAB pode atuar nesse sentido. Nós temos proposta também de estabelecer uma sala kids para as mulheres advogadas com filhos pequenos poderem participar mais dos cursos, das atividades na sede da OAB. Então, há necessidade de se ter todo um trabalho voltado para a mulher advogada. E desde 2015, o Conselho Federal fez um plano nacional de inserção da mulher advogada no trabalho e lhe dando melhores condições. E nós pretendemos implantar absolutamente todo o plano que foi estabelecido. Durante a campanha, o senhor também criticou bastante, né, o atual funcionamento e a qualidade de ensino da Escola Superior de Advocacia, né? Como é que o senhor pretende, então, capacitar melhor os nossos advogados? A Escola Superior de Advocacia ela ficou 1 ano e meio sem funcionar por questões internas, que já não vale a pena ficar repetindo. Depois ela começou a funcionar com base nas instalações da nova sede, que são instalações muito boas, tem bastante espaço, mas sem um planejamento prévio, sem uma consulta aos advogados para saber o que é que eles queriam e que eles precisam para aprimorar seu trabalho. Hoje nós temos uma evolução muito rápida do direito e há necessidade de aprimoramento constante dos advogados. Nós vemos os juízes bem preparados, promotores e o Ministério Público com suas escolas e até mestrados específicos para eles, e a OAB não tem contribuído no aprimoramento da capacidade técnica do advogado. Então, nossa proposta é fazer com que a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Norte passe a ser uma referência no Nordeste, tendo em vista que nós vamos fazer uma estrutura de cursos com base nas necessidades dos advogados. E vamos ter na direção da escola, no corpo técnico da escola, advogados renomados de todas as instituições de ensino do Estado. Nós já temos uma colaboração voluntária de mais de 50 professores dos mais diferentes cursos de direito, e pretendemos usar essa vantagem que nós temos,
para poder realmente deslanchar uma escola superior de advocacia que fique como conhecida em toda a região pela sua eficiência, pela sua adequação ao que os advogados precisam, que tenha cursos que ensinem os advogados a fazer o bom uso dos sistemas digitais dos tribunais, como o PJE, que tenha cursos que ensinem os advogados a manejar a gerência do seu escritório, o empreendedorismo, cursos de direito aplicado nas mais diferentes áreas. Pretendemos que seja um grande diferencial essa questão da Escola Superior de Advocacia. Eu deixei aqui por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu imagino que tenha muita gente esperando eu tocar nesse assunto, que é a questão da transparência. Como é que o senhor vai abordar, como é que o senhor vai trabalhar isso? Olha, a transparência, se ela for bem aplicada, ela resolve muitos problemas. A transparência significa dar aos advogados e à sociedade o máximo de informações possíveis sobre a atuação da OAB e a aplicação dos recursos da OAB. Pretendemos ser extremamente diligentes nesse sentido. Nós que reclamamos tanto da falta de transparência e da centralização das decisões na OAB, temos que deixar bem claro para os advogados qual é a realidade dos fatos, qual é a disponibilidade de recursos, para que a gente defina, com a participação deles, a aplicação dos recursos e a atuação da OAB. Nós temos 74 comissões. Essas comissões, muitas delas, não tiveram nenhum trabalho efetivo. Se nós tivéssemos um portal de transparência claro, informativo, bem municiado, sem aglutinação de dados, nós teríamos já movimentado pessoas que não estão lá dentro da OAB. É muito comum, né? Nós temos um costume de querer dizer, você está sendo contra, mas você nunca veio para a OAB. A OAB ela é extremamente unilateral. A chapa que ganha, no caso a chapa Atitude que venceu agora, ela vai ter todos os 81 dirigentes da OAB. E aí é muito comum que quando há uma crítica à OAB, se fica dizendo, não, mas você nunca veio a uma sessão, você não está aqui, mas ela não foi preparada para isso. Quem vai lá e não é dos 81 não tem condição de modificar a forma de gerir. Então o objetivo é ter um canal da OAB no YouTube. Hoje em dia isso é uma tecnologia bem acessível, para que as informações da OAB, e não só no sentido de fazer uma divulgação promocional, mas as informações da OAB estejam disponíveis, inclusive com a transmissão das sessões, quando não houver processo ético para ser discutido, e que todas as comissões tenham suas informações disponibilizadas ao público, de forma que as pessoas estejam efetivamente tendo acesso ao que acontece na OAB. Com isso, o que é que deve ter como consequência? Os advogados participarão mais, as decisões na OAB terão uma democratização maior. E com essa democratização maior, cometeremos menos erros. Aplicaremos recursos naquilo que é prioridade para os advogados, e não em algo que a diretoria eventualmente achou que era prioridade, mas para os advogados não é. Em princípio, um portal da transparência resolve grande parte das sequelas que hoje estão instaladas na OAB. Para a gente encerrar, vai ter o processo de transição? Vai. Ontem, então, logo saiu o resultado, eu recebi os cumprimentos do presidente Paulo Coutinho. Ele veio diretamente ao local onde eu estava, juntamente com a vice-presidente Marisa Almeida, fizeram um cumprimento pelo resultado eleitoral e deixaram bem claro que estão disponíveis para o processo de transição e somos todos advogados. O senhor já definiu quem são as pessoas? Não defini ainda, mas provavelmente será um pouco pela área em que cada um foi destinado a atuar na chapa, na direção da OAB. Mas não foi definido ainda. Amanhã, hoje a gente está descansando, né? Eu estou vendo aqui minha atenção nesses dias primeiros. Hoje, amanhã ou na próxima semana, nós provavelmente estaremos conversando com o presidente. E a posse já tem data? A posse legal é no dia 1º de janeiro, que é um feriado, tem a posse dos governadores também, mas nós vamos apenas à OAB assinar um termo de posse, porque a instituição não pode ficar sem gestor. Mas a posse festiva, cerimoniosa, ela será marcada junto com o Conselho Federal, porque normalmente vêm os presidentes das seccionais vizinhas dos estados, ou vem um representante do Conselho Federal, então é preciso que se defina um calendário
com eles. Isso deve acontecer na primeira quinzena de janeiro, sempre depois do dia 5 até o dia 15, mais ou menos. Ok. Doutor Aldo Medeiros, muito obrigada pela sua entrevista. O senhor que gentilmente atendeu aqui o nosso convite. Inclusive, a gente chegou a realizar um debate aqui na TV Câmara, não é? Muito importante para que as pessoas conhecessem os candidatos e também conhecessem as propostas, não é isso? Exatamente. O debate foi muito rico. Eu, quando saí daqui, eu disse que quem ganhou foi a advocacia, porque houve o confronto de ideias e de propostas dentro de um ambiente extremamente de urbanidade, como devem atuar os advogados. E a TV Câmara tem esse papel extremamente positivo para a sociedade natalense e isso nós só temos a incentivar. Sempre que for convidado, estarei aqui com muito prazer. Boa sorte, viu? Muito obrigado. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Ao longo da nossa programação tem mais informações para você. Eu estou de volta na sexta-feira. Eu te aguardo, tá? Tchau, tchau.